Vamos lá, exercício número 9. Um aluno, ele vai ser examinado em 2 conteúdos, em português e geografia, com uma única prova composta de 5 questões. Então a prova tem que ter 5 questões. Só que em português ele tem 10 tópicos para estudar. Em geografia ele tem 8 tópicos. E qualquer tópico só pode aparecer no máximo em uma única questão. Eu acho que já ficou claro nesse exercício, se eu tenho 10 tópicos de português e 8 tópicos de geografia, são 18 tópicos. Só que eu só posso colocar na prova 5 tópicos. Então, quer dizer, tem tópicos que vão sobrar. E ele diz o seguinte: qual é o número possíveis de escolhas entre os tópicos que o examinador terá para elaborar a prova com 3 questões de português e 2 questões de geografia? Então, foca na pergunta do exercício. Ele quer que na sua prova tenham 5 questões, e dessas 5 questões terá que ser 3 de português e 2 de geografia. 5 questões. Pessoal, a primeira questão minha de geografia pode ser qualquer um dos 10 tópicos. Quer dizer, de português, pode ser qualquer um dos 10 tópicos. Então, eu tenho 10 possibilidades de escolher a primeira questão. Então, imagina lá que você tem sujeito, classe de palavra, trovadorismo, simbolismo. Você tem 10 tópicos de português. Escolhido um dos 10 tópicos, sobram 9 tópicos. Suponha que eu escolhi sujeito, ele não vai poder aparecer nas outras 2 questões. Agora, vamos colocar aqui. Escolhi aqui outro tópico para a língua portuguesa. Então, vamos sobrar 8. Agora, vou montar as questões de geografia. Eu abro o meu livro, visualizo o livro de geografia com 8 tópicos. Você tem 8 tópicos, 8 questões para poder escolher. Você vai escolher qualquer um dos 8 tópicos. Porque ele diz que em geografia você tem 8. Escolha uma questão de geografia. Suponha que eu vou falar sobre economia na Europa. Vamos sobrar quantos tópicos? Escolhido 1, sobram 7. Aí você não vai no seu desespero, aquele desespero de resolver o exercício e sair multiplicando tudo. Você, aluno, precisa saber se trata de arranjo ou combinação. Então vamos fazer aqui, ó. Para saber se é arranjo ou combinação, eu vou inventar as 2 questões que eu coloquei na minha prova de geografia. Eu coloquei uma questão sobre economia na Europa e coloquei uma questão sobre a desigualdade social no mundo. Então eu tenho 2 questões, eram 2 que eu queria escolher, ó. Se eu inverter, colocar a primeira de desigualdade, depois sobre a economia na Europa, continua sendo a mesma questão? Continua sendo o mesmo tópico? Sim, continua. Então, isso se trata de combinação. E combinação eu vou dividir pelo fatorial de agrupamento. Então, se eu tenho 3 questões de português, eu vou dividir pelo fatorial de 3. Se eu tenho 2 questões de geografia, eu vou dividir pelo fatorial de 2. Aí a gente vai resolver tudo isso aqui e vai ter como resultado 3.360. Vamos para o próximo exercício, pessoal. O próximo diz o seguinte: tem uma comissão com 28 alunos. Então imagine, nessa comissão de 28 eu preciso de 5 alunos para participar do Grêmio Estudantil. Porém, 2 alunos têm que fazer parte desse Grêmio. O Antônio mais o Bruno. Então o Antônio e o Bruno não podem faltar no Grêmio. Então, primeira coisa, 28 alunos,
quer escolher 5 risquinhos. Vai lá e se pergunta, tem restrição? Tem. O Antônio e o Bruno têm que participar. Então, uma possibilidade para o Antônio, uma para o Bruno. Acabou. Quantos alunos faltam escolher? Se eu quero 5 e já escolhi 2, faltam 3 alunos. Se tinha 28 alunos, você tira o Antônio e tira o Bruno, sobram 26. Então, quando você entra na sala, você tem 26 alunos para escolher. Escolhida Maria, por exemplo, sobram 25. Agora eu escolho Joãozinho, sobram 24. Então, ó, eu escolhi 3 alunos. Escolhi aqui Maria, o Joãozinho e o Pedrinho. Antes de você multiplicar tudo, verifica se é arranjo ou combinação. Se eu escolhi Maria, Joãozinho e Pedrinho, é a mesma coisa de escolher o Pedrinho, o Joãozinho e a Maria. Sim, é a mesma coisa. Eu inverti os conjuntos e as coisas continuaram as mesmas. Combinação, eu divido pelo fatorial. Então, 3, 2 e 1. Porque eu estou agrupando essas 3 pessoas somente. O Antônio e o Bruno são fixos na comissão. Se você resolver essa continha de vezes e dividir por 6, você vai obter como resultado 2.600. Alternativa A, 2.600. É isso aí, pessoal. Vamos fazer agora mais um exercício. Exercício 11. Marcam-se 3 pontos sobre uma reta R. Faça a reta R e marque 3 pontos. Aqui, ó. E 4 pontos sobre uma outra reta, que eu vou chamar paralela R. Vou chamar de S. Então, 3 pontos sobre uma reta, 4 pontos sobre uma outra reta S. Perguntas. O número de triângulos que existem com vértices nesses pontos é... Isso serve para todos os exercícios de matemática. Quando você não sabe nem começar, você inventa uma situação. Então tá aqui. Eu quero formar triângulos. Triângulos têm 3 lados, têm 3 vértices. Os meus triângulos podem começar a ser formados da reta S, como podem ser formados da reta S, R ou S. Então, se eu começar da R, eu tenho que escolher 2 pontos. Eu posso pegar o A com B e juntar com D. Eu tenho um triângulo. Ó. Tá aqui. Eu posso pegar, por exemplo, A com C e juntar com E. Eu tenho outro triângulo, ACE. Então, tem 2 opções. Eu escolho 2 pontos e junto com um daqui, ou eu escolho na reta olha o ou. Eu escolho na reta S 2 pontos e junto com um ponto de cima. Então, se eu pegar aqui, ó, o F e o G, eu posso juntar eles com C. Eu tenho outro triângulo. Eu posso pegar, por exemplo, o D e o F, ó, e juntar com B. Eu tenho outro triângulo. Então, vamos lá. Primeira conclusão. Se eu começar pela minha reta R, eu posso pegar o ponto A e B, como A com C, como eu posso juntar o A com C, como eu posso juntar o B com C, Eu tenho 3 possibilidades de escolher 2 pontos aqui. E cada um desses 2 pontos ligar com um ponto da reta de baixo. Terei triângulo? Terei triângulo. Então eu tenho eu tenho aqui ABD é um triângulo. ABE, outro triângulo. ABF, outro triângulo. Então, a cada 2 pontos desse, eu tenho 4 possibilidades aqui. Então, ó, se eu começar pela reta R,
eu tenho que escolher qualquer um dos 3 pontos. Porque eu quero agrupar 2 pontinhos. Então, escolhido um dos 3 pontos, me sobram 2 pontos. Como é combinação, porque quem escolhe o ponto AB é a mesma coisa de BA, eu vou dividir pelo fatorial. Então eu tenho 3 possibilidades. Fiz aqui para vocês, ó. AB, A com C, B com C. São 3 possibilidades de escolher 2 pontos na reta R. Só que cada uma dessas 3 possibilidades, para formar triângulo, tem que se juntar com um dos pontos na reta S. Então, vezes 4, porque são 4 pontos. Você tem 12 triângulos. Eu até numerei aqui para vocês, ó. AC com D, AC com E é triângulo, tem 12 possibilidades. Só que os triângulos, eles não precisam sair necessariamente da reta R. Eu posso escolher 2 pontos na S também. Então, se eu posso pegar, eu tenho 4 pontos, ó. Desses 4 pontos, eu quero agrupá-los de 2 em 2, para juntar com um da R e formar triângulo. Então, a mesma coisa, ó. Na reta S, eu posso escolher qualquer um dos 4 pontos. Tenho 4. Escolhido um dos 4, ó, me sobram 3. Como é combinação, divido pelo fatorial do agrupamento. Eu tenho 6 possibilidades de pegar os 4 pontos e agrupá-los de 2 em 2. Cada um dessas 6 possibilidades tem que se ligar com qualquer um desses 3 pontos aqui, para formar triângulo. 2 pontos mais 1 formam um triângulo. 6 vezes 3, 18. Ou acontece esses 12 triângulos, ou acontece esses 18 triângulos. Somando tudo isso, porque é ou, 18 mais 12, eu tenho 30 triângulos formados nessa figura. Ou saem 2 pontos da reta R, ou saem 2 pontos da reta S. É isso aí, pessoal. Esse exercício foi um pouquinho mais complicado para entender, mas qualquer dúvida lá na sala, vocês comentem comigo. Agora nós vamos para o próximo vídeo, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o outro capítulo da apostila 4. Por enquanto, boa sorte para vocês.